Olá, concurseiros de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um encontro, Aula de Informática, professor Érico Araújo, ajudando você a gabaritar as questões de informática na sua prova, tá bom? Eu tenho repetido muito aí nas nossas aulas que informática está fazendo a diferença, Você já percebeu isso, Você que é concurseiro raiz, aquele cara que olha o edital em detalhes, que faz provas da banca, Saiu o edital, vou fazer as provas anteriores, vou estudar as questões de outras bancas também, é muito importante, porque quando se trata de informática, galera, eu tenho um recado importante para você aqui, ó. Muitas vezes você não acha questões daquela banca, certo? Muitas vezes você acha mais poucas questões naquela banca. Aquela banca, de repente, fez um concurso lá em 2011, E muita coisa se atualizou desde então. Então, no quesito informática, vale a pena sim você fazer questões de outras bancas. Porque os assuntos são os mesmos, Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Nessa aula de agora, a gente vai falar sobre segurança da informação. Então, mas a minha banca é FCC. Não tem problema, posso fazer questões da FUNRIO, porque traz, ou de outra banca qualquer, Citei essas duas só como exemplo. Por quê? Porque bancas, as diferentes bancas, elas trazem questões muito boas de informática. E você acha que os examinadores não olham, não estudam, não veem as provas de outras bancas? É claro que eles veem, até porque isso é uma orientação para que ele veja o que ele pode cobrar no edital que vai ser da banca a qual ele pertence, tá? E o pior, Ultimamente, os examinadores têm colocado tópicos diferentes nos nossos editais, tranquilo? Mas esse tópico que a gente vai ver agora, que é a segurança da informação, esse é comum entre as bancas. A maioria, 99% das bancas nos editais trazem segurança da informação. Quando não trazem dessa maneira, trazem lá, colocam vírus, pragas virtuais, como se proteger, como antivírus, firewall, backup. Então eles trazem os temas picados ou podem trazer simplesmente segurança da informação, tá bom? E é isso que a gente vai ver nessa aula de agora, começando por princípios da segurança da informação. Isso aqui a gente tem que ter na massa do sangue, E se você precisa de uma ajuda, olha só, é a palavrinha dica, Isso aqui vai me orientar para que eu lembre na minha prova, certo? Dos princípios da segurança da informação, certo? E, claro, fuja a esse conceito a palavra não repúdio ou irretratabilidade. Também pode aparecer desse jeito na sua prova. Mas a grande maioria traz não repúdio. Então você vai lembrar de dica, ó, disponibilidade, integridade, confidencialidade, autenticidade e não repúdio, tá bom? Bom, primeiro princípio, o princípio da disponibilidade. Você vai lembrar o seguinte, ó, a informação ela tem que estar disponível ao seu proprietário ou a quem o seu proprietário autorizar. Sempre não vai ser possível que esse princípio não seja efetivamente realizado, Então vou dar um exemplo que eu gosto muito eu chego no meu banco, quero ver lá o meu extrato, E aí o caixa lá do banco diz assim para mim, seu Érico, não vai ser possível ver o seu extrato, porque deu uma pane elétrica aqui nos nossos servidores e queimou o nosso servidor e eu não tenho acesso à sua informação. Negativo, Não está aplicando, o princípio da segurança da informação, que diz que a informação tem que estar disponível. Ora, se o servidor deu um pane elétrica, queimou, o que eu preciso ter? Um backup em outros servidores, e os bancos, claro, têm isso como segurança, é um princípio básico, E aí ele vai poder buscar a informação que eu quero, porque ela não está disponível naquele servidor, mas por causa de um backup, e essa palavra aqui me ajuda aqui nesse princípio, certo? Que backup garante, o princípio da disponibilidade. Tranquilo? Integridade, Então, ora, todo documento que transita digitalmente,
ele precisa ter o seu conteúdo íntegro, né? Então eu vou mandar uma procuração aqui do meu computador para um outro estado, né? Essa procuração, quando ela chegar no seu destinatário, ela não pode ter sido alterada no seu conteúdo, né? Mudar data, mudar valor, mudar nomes. Ela tem que chegar íntegra. Então, o princípio da integridade garante que o documento não seja modificado, né? E como é que eu vou aplicar alguma coisa, efetivamente aplicar um recurso, né? A palavra veio, ó, recurso, para que o meu documento possa estar íntegro, né? No caso dessa procuração, como eu citei, quando ela sair do remetente para o destinatário. Uma dos recursos que eu vou aplicar é a assinatura digital, ok? Então, a assinatura digital, né? Você lembra que a palavra INA aqui, ó, né? O que é o INA? Integridade, não repúdio e autenticidade. Então, tá aqui o I. Então, a assinatura digital garante a integridade quando se trata de princípios da segurança da informação. Tranquilo? Confidencialidade, né? Então, confidencialidade quer dizer o quê? Que, claro, né? Se é confidencial, é porque eu não quero que ninguém tenha acesso ao conteúdo dos meus dados, da minha informação, certo? Então, confidencialidade é somente o dono da informação ou quem o dono autorizar terá acesso a esse conteúdo, certo? Então, confidencialidade é isso, vou colocar senha, restrições de acesso às informações. Palavra-chave, né, para que numa questão eu possa entender que o examinador esteja falando de confidencialidade. A palavra criptografia. Então, criptografia garante a confidencialidade de um documento, de um dado, certo? Autenticidade, né? Autenticidade é um princípio da segurança da informação que diz: esse documento é autêntico, ele é legítimo, ele pode ser usado para fins jurídicos, né? E, novamente, o que determina se um documento é autêntico ou não? A assinatura digital, certo? E aí, novamente, a gente lembra aqui do INA, do assinatura, integridade, não repúdio, autenticidade, tá? Matou a palavra. Tranquilo? E o não repúdio, essa palavra estranha, né, que também pode aparecer aí na nossa prova como irretratabilidade, né? Também, né, lembre-se disso. Tranquilo? Não repúdio quer dizer o seguinte: ninguém pode negar a emissão de um documento anteriormente emitido, né? Então eu não posso negar a autoria, melhor dizendo, vamos mudar aqui, ó. Ninguém pode negar a autoria de um documento anteriormente emitido. Ou seja, eu mandei um e-mail para você, não tem como eu negar isso. O princípio da segurança da informação, o não repúdio, garante que há uma possibilidade de eu provar que aquele e-mail saiu do meu computador, da minha conta, do meu número IP e assim por diante, certo? A pessoa assinou um documento digitalmente. Ora, eu preciso comprar uma assinatura digital. Eu vou lá no órgão que emite assinatura digital, e aí eu vou ter que fornecer nome, endereço, telefone, CPF ou CNPJ, se for uma empresa. E aí tem como negar que não foi você que emitiu aquele documento se a assinatura digital é sua? Não. Então, o não repúdio é isso, tá? Ninguém pode negar a autoria de um documento ou de uma informação, de um dado anteriormente emitido. Tranquilo? E, pessoal, vale muito a pena dizer para vocês que eu estou falando aqui informática, eu estou tratando sobre trânsito de dados, sobre trânsito de informação, de documentos virtuais aí de um lugar para o outro, certo? Mas o princípio da segurança da informação também é aplicado a documentos físicos, tranquilo? Só um exemplo, por exemplo, no caso da autenticidade, né? Eu falei em assinatura digital. Mas e se for um documento físico? Aí eu vou assinar o papel, vou no cartório e lá no cartório vai ser autenticado a minha assinatura, feita a autenticação. O cartório vai dizer assim: essa assinatura é desse camarada mesmo. Tranquilo? Muito bem. Então vamos falar agora sobre malwares, né? Então a gente está falando de segurança da informação, a gente vai falar sobre os problemas, o que pode afetar aí as nossas informações, os nossos dados, o que podem cair na nossa prova em relação à segurança da informação. Quando a gente falar de malwares, são arquivos do mal, certo? Então malwares
é a categoria dos softwares maliciosos. Então, quando eu falo em malware na minha prova, eu não estou dizendo de um. Falei em malware, né, apareceu na alternativa lá, malware. Ele pode estar falando de vírus, de trojan, de worm e de tantos outros códigos maliciosos, tá? Então, você tem que lembrar disso na sua prova. Aí nós temos os malwares, que são esse grupo, né, de arquivos maliciosos, de softwares maliciosos, melhor dizendo. Aí nós temos os adware. O que é um adware? Adware são propagandas, né, que podem se instalar no seu computador quando você instala um programa, por exemplo, que você baixou da internet. Essas propagandas, por padrão, não são códigos maliciosos, tá? Elas enchem o saco, né? Fazem alterações lá no seu navegador e tal, mas por padrão elas não são, tá? Então elas te irritam, mas elas podem, é possível que a gente possa usar adware para aplicar algum golpe. E a outra palavra muito parecida com isso aí são os spyware, né? Spyware são softwares espiões, tá? Então, por que eles são diferentes aí, não estão nessa categoria dos malwares, né? Os malwares, eles causam danos, roubam informações, eles alteram a sua máquina, corrompem arquivos, né? Tem uma série de coisas que os malwares fazem. Os spywares, eles são diferentes porque, uma vez instalado no seu computador, ele só fica, como o próprio nome já diz, te espionando, né, para roubar alguma coisa, mas ele não altera o arquivo, ele não rouba nada da sua máquina, ele só te espiona, tá? Os spyware são muito perigosos porque eles podem, por exemplo, habilitar a sua webcam sem que você perceba, ficam gravando o ambiente, tá? E uma série de outras coisas que eles podem habilitar aí para te espionar. Tranquilo? A maioria dos antivírus não tem o spyware em conjunto, né? Num combo, certo? Principalmente os antivírus grátis. E aí quando você compra a versão paga, vem um spyware, alguns deles, não todos. Mas o importante é você ter um antivírus instalado e um anti-spyware também instalado na sua máquina. Tranquilo? Bom, o primeiro malware que a gente vai falar, né, nessa aula de agora é o vírus, tá? Então, antes de a gente começar, o que você tem que entender? Todo malware, todo código malicioso, ele é um programa de computador, né? Então alguém desenvolve um programinha, coloca linhas de códigos, né? Faz toda a programação daquele código malicioso para que ele, uma vez instalado na sua máquina, ele pode causar os danos que aquela pessoa espera, né? Por isso que os antivírus, eles têm que ter um banco de dados da assinatura dos códigos maliciosos, ou seja, o antivírus ele conhece essas linhas de códigos, tá bom? Muito bem, os vírus, quais são as características dos vírus? Primeiro, ele precisa de um hospedeiro, né? Isso é fundamental para a sua prova, tá? Quem que é o hospedeiro do vírus? Os arquivos, tá? Então, obrigatoriamente, os vírus, eles precisam de um hospedeiro. É como, né, o vírus biológico, né? Hoje nós estamos vivendo um grande problema mundial aí, né, do coronavírus, que é a mesma ideia. Quem que é o hospedeiro? O ser humano, né? E o ser humano vai transmitir para outro. Então o vírus é a mesma coisa. Ele precisa de um hospedeiro, né, para que ele possa continuar a sua disseminação. Ou seja, você vai baixar um arquivo do Word, por exemplo, alguém vai te passar numa pendrive e dentro desse arquivo tem um vírus. Você vai executar esse arquivo, vai infectar a sua máquina. Para que outra pessoa possa ser infectada pelo mesmo arquivo, você pode mandar por e-mail, você pode mandar por FTP, você pode mandar por uma outra pendrive ou alguém copiar por rede, por exemplo, do seu computador. Então aí vai estar disseminando esse vírus, tranquilo? E a outra palavra-chave é que ele precisa ser executado. E a principal característica dos vírus é a extensão exe, tá? Ou de ex, executado, certo? Então entenda o seguinte, pessoal, ó, toda vez que você baixar um arquivo, isso é fundamental nas questões, né? O examinador gosta muito de pegar nesse detalhe. Eu não tenho antivírus no meu computador. E aí o que acontece? Eu pego de uma pendrive de um amigo meu um arquivo do Word que tenha lá um vírus, né? Por exemplo, um vírus de macro. E aí esse copio para o meu computador. Eu fui automaticamente infectado? Não, não fui.
Professor, mas o arquivo tem um vírus. Não, não fui. Por quê? O vírus, se eu não executar ele, ele não vai me infectar. Ou seja, se eu não abrir esse arquivo do Word, eu nunca serei infectado. Agora, quando eu abrir esse arquivo do Word, ele vai executar o arquivo e, executando o arquivo, ele executa o vírus junto. Entenderam? Então, só copiar o arquivo não vai te contaminar. Aí você vai dizer para mim assim, mas professor, outro dia eu emprestei uma pendrive de um colega de sala, né, estuda comigo, e quando eu coloquei o pendrive no meu notebook, automaticamente já apareceu ali na tela do meu computador um aviso de que tem, né, um arquivo infectado na minha pendrive e eu nem abri a pendrive, eu só coloquei ela. Galera, isso é um recurso do antivírus. O antivírus ele já está configurado para que automaticamente qualquer mídia de armazenamento que você conecte no seu computador, automaticamente ele já faz uma varredura naquela pendrive e diz para você, ó, o arquivo do Word lá tem um vírus, certo? Mas isso é uma função do antivírus, tá? Você pode inclusive desabilitar essa função, tá? Então, lembre-se, para a prova, o vírus precisa ser executado. Tranquilo? Muito bem. O próximo que a gente vai ver é o worm, né? O worm também é muito cobrado nas provas, porque o tipo de infecção dele, de disseminação dele é muito mais prática, né? Muito mais rápida, porque ele usa principalmente as redes sociais aí para se disseminar. Então, o worm, diferente do antivírus, do vírus, melhor dizendo, ele não precisa de hospedeiro, certo? E não precisa de hospedeiro, ele se auto-replica, certo? E ele não precisa ser executado. Então, olha só o problema do tal do worm, né? Ele não vem, né, não te contamina através de um arquivo. Ele já é a ameaça sozinho. Ele não precisa de um hospedeiro, né? Por isso que ele já vem, ele é a ameaça. Ele não precisa ser executado, certo? Você não precisa abrir o worm, executar o worm para que ele infecte sua máquina. E ele tem um outro grande problema que é se auto-replicar. Então, diferente do vírus, que eu preciso, né, passar a pendrive infectada para você, que você precisa vir no meu computador através da rede, copiar aquele arquivo infectado, o worm não. Uma vez que eu recebi esse worm na minha máquina, se eu estou em rede com alguém, né, se eu, numa empresa, por exemplo, num órgão público, automaticamente ele se replica para todos os computadores da rede e já infecta, né? A galera que recebeu ele não precisa abrir, né, o worm ou não precisa executar o worm para que seja infectado. Então, automaticamente ele se autorreplica e já infecta todo mundo. Por isso, né, um grande problema mundial, uma grande preocupação mundial, principalmente dos governos, é quanto ao worm se disseminando aí pelas redes sociais. Porque imagina que, né, se eu colocar um super worm aí na internet, em questões de segundo ele infecta bilhões de pessoas, tá bom? Tranquilo? Muito bem. Próximo que a gente vai ver é o Trojan, né? Também conhecido como cavalo de Troia, Trojan Horse, né? O Trojan, ele sempre vai aparecer no enunciado das suas questões que quando você baixar um arquivo inofensivo da internet, o Trojan vem dentro dele escondido. Quando você baixar um arquivo sem importância, um arquivo que você já conhece da internet, venha lá um trojan escondido. Essa é a principal característica das questões. Segundo, o trojan ele é diferente do vírus, né? Então, toda vez que você baixa um arquivo da internet, que pode ser um joguinho que você baixou lá, muito simplesinho, Mario Bros, por exemplo, né? Você baixou lá para o seu filho jogar, né? Um joguinho muito bacana, né? Das antigas aí, e aí você baixou e tal. Dentro desse joguinho vem um trojan. Quando você instalar esse joguinho no seu computador, o Trojan então também será instalado e o que vai acontecer com ele diferente do vírus? O Trojan ele vai ficar escondido, você não vai perceber isso, ele pode abrir portas do seu computador para que um atacante entre por essa porta e faça os danos que ele queira, ele pode instalar softwares espiões na sua máquina, por exemplo, o Keylogger para roubar tudo que você digitar, ele vai copiar e mandar para a pessoa que mandou aí o Trojan para você, então você não vai perceber. Uma das características dele é esse.
né? Diferente do vírus, diferente do worm, que quando você tem essas pragas virtuais aí no seu computador, você vai perceber, né? No caso do vírus, por exemplo, seu computador pode ficar lento, isso pode ser questão de prova, tá? O worm, ele rouba a capacidade de memória, de processamento, seu computador começa a ficar lentão. O vírus, por exemplo, ele pode corromper arquivos, ele pode fazer com que o seu computador comece a reiniciar sozinho do nada, né? Tô trabalhando, de repente reinicia. Quando volta, volta todo bagunçado. Isso é característica de vírus. Então você percebe. O Trojan também, ele vai detonar a sua máquina e você vai perceber que tem algo errado no seu computador, que não estava como antes, tá? Agora, o Trojan não. Você vai baixar, vai instalar, vai continuar jogando Mario Bros lá e ele ali fazendo seu trabalho malicioso sem que você perceba, tá bom? Igualzinho a história lá da Grécia Antiga, né? Tá bom? Por isso que o Trojan, né, aqui na informática e nas provas de concurso público, ele leva lá o apelido de presente grego, né? Tá bom? Vamos lá. Vírus de macro, né? O que é vírus de macro? Primeiro a gente tem que entender que macro é uma rotina automatizada que a gente pode colocar principalmente aí nos documentos, planilhas, no PowerPoint aí do Microsoft Office, tá? Então, são rotinas para automatizar alguma planilha, para automatizar algum documento de texto, para automaticamente fazer alguma coisa que você queira nesses documentos, como, por exemplo, imprimir determinadas páginas, toda vez que eu clicar lá na impressorinha, como inserir planilhas automáticas lá no meu Excel e assim por diante, tá? Então, o vírus de macro, como o próprio nome já diz, ele está embutido nessa macro. E aí, quando você executar a macro, executa o vírus antes. Por isso que é vírus de macro, tá bom? Um grande erro dos concurseiros aí é afirmar nas provas que a suíte de escritório LibreOffice não tem macros, certo? Errado, a suíte de escritório LibreOffice tem macros. Você pode inserir macros no Writer, no Calc, por exemplo. Tá? E um outro grande erro é dizer que softwares livres ou sistemas operacionais livres, como as distribuições Linux, são imunes a vírus. Não são. Existe sim vírus para Linux. Muito menos, é claro. O Linux tem muito mais segurança por causa das suas atualizações, aquela coisa toda que a galera vai corrigindo esses erros. E o pacote LibreOffice também é passível de vírus. Menos também, né? Porque poucos usuários utilizam e também a questão das atualizações mais frequentes corrigindo possíveis erros, tá? Mas existem sim, tá? Então o vírus de macro, ele ataca principalmente o pacote Microsoft Office e vai ser executado, vai infectar a sua máquina quando você executar essa macro. Tranquilo? Muito bem. O próximo que a gente vai ver é o phishing, né? E eu até coloquei esse desenho aí para você lembrar para sua prova, que essa palavra phishing, ela tem a ideia de pescar, né? Então, o que é um phishing? O phishing, ele pode ser um e-mail, certo? Ou um site malicioso, tá? Só que o phishing é uma das pragas virtuais que mais acontecem atualmente, tá? É muito disseminado o phishing ao tempo todo, certo? Principalmente a galera recebendo e-mails aí de bancos, de órgãos públicos, Receita Federal, né? Pedindo para você atualizar cadastro lá no seu e-mail, para você fornecer números de cartões de crédito, né? Isso tudo, tanto os órgãos públicos quanto os bancos, né? O tempo todo estão mostrando aí na mídia que eles não fazem esse tipo de operação, mandar e-mail para que você atualize, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó, principalmente na época de envio de imposto de renda, por exemplo, que a galera tenta aí burlar aí as regras da Receita. Então, o que o pessoal aí, os atacantes fazem? Mandam e-mail para milhões de pessoas, que são um phishing, dizendo que você foi pego na malha fina e que você precisa atualizar algum dado lá, certo? Isso é mentira, isso é phishing, a Receita não faz isso, tá? Mas como você fez alguma coisa errada e fica com aquele medinho, o que você faz? Você vai lá e atualiza, tá? Então não existe isso, isso é phishing. O antivírus, ele não detecta phishing. Por quê? Porque o phishing não ataca a sua máquina, não rouba informações suas. O que ele faz? Ele, de alguma maneira, tenta fazer com que você, usuário, por vontade própria, vá lá e forneça os dados, né? A mesma coisa no site, que possa ser um phishing. Então, você quando recebe um e-mail com uma promoção lá milagrosa, lá, oferecendo um produto muito abaixo do preço,
né? Quando você clica no link, direciona você para o site dessa empresa, que geralmente é uma grande empresa, para deixar você ainda mais confiante que está fazendo uma coisa correta, certo? E aí lá você vai comprar aquele produto, vai ter que fornecer seu cartão de crédito e outras informações, e na verdade você está num site falso. Como é que a gente se protege de phishing? Os gerenciadores de e-mail, eles já têm filtro anti-phishing, certo? Então, quando você recebe um e-mail que pode ser um phishing, ele já te avisa. Então, além dessas informações que a gente deu aí, que banco, órgãos públicos não mandam esse tipo de e-mail. E no caso dos sites, os navegadores já têm ferramenta anti-phishing. Então, o Google Chrome e o Firefox, na sua configuração, né, por isso que você tem que estar sempre atualizando seu navegador também. Nas versões mais atuais, depois que esse golpe começou a ficar muito frequente, os próprios navegadores já colocaram ferramentas anti-phishing, ao qual eles te avisam, bloqueiam downloads de quando você está fazendo de sites que são fraudulentos, certo? Mais um detalhe é importante. No Internet Explorer e no Edge, né, que são os navegadores padrão aí da Microsoft, esse filtro se chama filtro Smart Screen, tá? São os únicos dois que têm nome, né? Porque nos outros faz esse bloqueio? Faz, mas é uma configuração lá dentro das opções de configuração. Não tem um nome, tá bom? Então na sua prova, se cair, o que é filtro Smart Screen? É o filtro anti-phishing do Internet Explorer e do Edge, que é o navegador padrão aí do nosso Windows 10. Tranquilo? Muito bem. Spam, né? Aqui, ó, spam. Aí você fala assim, poxa, mas spam é um código malicioso? Não, não é, né? Como o próprio desenho aí já mostra, a nossa imagem, spam são mensagens enviadas em massa sem que o destinatário autorize, certo? Então você já deve ter recebido aí no seu e-mail muitos spams, de propagandas principalmente, né? Esses spams, por padrão, são ameaças? Não, são propagandas. Eu, por exemplo, posso criar uma apostila de informática e mandar, né, e um spammer, né, que é uma pessoa que cria spam, criar um spam para mim e mandar para milhões de pessoas aí no Brasil inteiro com a propaganda da minha apostila. Alguém pode clicar e comprar. Isso era malicioso? Não. Mas eu usei alguma coisa ilegal? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não pedi para receber esse e-mail e você me mandou, né? Mas, por padrão, não. Agora, os spams é uma das principais ferramentas para disseminação de códigos maliciosos, né? Por quê? Da mesma maneira que eu estou mandando para você uma propaganda de uma apostila de informática para você estudar, que você é concurseiro, eu poderia colocar dentro dessa apostila, poderia ser uma apostila que você teria que instalar no seu computador para poder utilizar, ter um vírus dentro dela e na hora que você executasse o instalador, executava o vírus, tá? Então, por padrão, ele não é um código malicioso, não tem essa função, mas é muito utilizado, né, o spam para disseminar códigos maliciosos. E você, se você entrar aí na sua caixinha de spam, você vai ver que tem propaganda de tudo quanto é tipo, inclusive em inglês, né? Muitas mensagens de e-mail em inglês, né? E o seu gerenciador de e-mail, já analisando aquele tipo de mensagem, ele já considera aquilo como um spam e manda para a caixinha de spam. O problema é que às vezes você recebe uma mensagem que é original, que você precisa receber mesmo, e o gerenciador de e-mail entende aquilo como spam e manda para a caixa de spam, né? Mas as empresas normalmente costumam avisar, vou mandar um e-mail para você. Se você não receber em tantos dias, olhe na sua caixinha de spam que poderá estar lá. Tranquilo? Muito bem. E agora a gente vai falar, né, para encerrar a nossa aula aqui, sobre dois outros tipos de ataque muito comuns de cair em prova aí, que é o bot e o botnet, né? Esses dois arquivos maliciosos, eles aparecem nas nossas provas, né? Tem um apelido de zumbi, né? Deixam o seu computador zumbi. Por que ele deixa o seu computador zumbi? Vamos entender isso aqui, ó. O bot, também chamado de robô, né? Ele deixa o seu computador zumbi porque essas palavras-chave é que vão fazer você acertar na sua prova. O atacante, ele controla o seu computador remotamente. Então, como o seu computador não tem vida própria, é outra pessoa que está controlando ele, esse botnet, ele diz que o seu computador ficou zumbi se ele sofreu esse tipo de ataque. Outra coisa que pode aparecer nas nossas provas, aí tenta confundir você um pouco, é que ele é parecido com o worm, parecido, vou até escrever aqui para você lembrar, parecido com o worm. Por quê?
ele se replica automaticamente. Replica automaticamente, certo? Então, se você receber um bot, né, num computador de uma rede, automaticamente ele vai se replicar pelas demais máquinas da rede. Então, por que eu estou dando essa ênfase aqui para você? Porque às vezes o examinador vai dizer assim, um tipo de ataque que se replica automaticamente pelas redes e não sei o que, o seu computador fica controlado remotamente e esse tipo de ataque se chama, é um ataque causado por worms. Tranquilo, o worm se replica automaticamente, o bot se replica automaticamente pelas redes. Mas qual é a palavra-chave que vai dizer que isso aqui está falando de um bot? A palavra controlado remotamente, tá? Porque os dois têm a característica de se replicar automaticamente? Tem, mas o bot ele tem essa finalidade de que o atacante vai controlar a sua máquina remotamente e a sua máquina vai ficar zumbi, como diz lá, tá bom? Então olha só, e para diferenciar aqui, né? Bot é quando ataca uma máquina, né? Então a minha máquina foi atacada por um bot e o atacante está controlando o meu computador remotamente. Agora, o que é o botnet? Bot vem, claro, do nome do software malicioso e net vem de networking, ou seja, uma rede inteira atacada pelos bots, ou seja, uma rede inteira zumbi, uma rede inteira sendo controlada remotamente, tá certo? Muito bem, pessoal, então com isso, né, com esses dois códigos maliciosos aqui, o bot e o botnet, a gente encerra essa aula de hoje falando sobre segurança da informação. Eu trouxe para você nessa aula os principais tipos de códigos maliciosos que aparecem aí nas nossas provas. Existem uma infinidade de outros códigos que você também tem que estudar, né? Ver concursos anteriores, fazer questões. Eu vi agora o nome de um software malicioso que eu ainda não conheço, não vi nenhum professor estudando. Vá procurar, vai ver aulas, né, nossas aulas aqui, que você vai ver que se caiu em prova, aqui no Fox Concursos nós trazemos para você todas as informações, tá bom? Nessa aula de hoje eu separei esses que eu achei os fundamentais, os que mais caíram em concursos anteriores, o que mais as bancas gostam de tentar pegar os concurseiros aí, tá bom? Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.